Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. 25 de dezembro de 2018. Passou muito rápido o tempo. O ano está terminando. Passa rápido o tempo para todos, inclusive para o nosso convidado, que já não é convidado aqui na Rede Pampa, já é um participante efetivo, embora venha nos traindo há bastante tempo aí, sempre tem uma cadeira cativa reservada para ele. E seguindo esta trilha de entrevistas que estamos realizando, como sempre, no final de ano, com as autoridades do Rio Grande do Sul, sejam elas privadas ou públicas, nós, com muita honra, estamos trazendo diante das câmeras e dos microfones da nossa TV Pampa o prefeito de Porto Alegre, meu amigo Nelson Marquesan Júnior. E quando a gente fala Nelson Marquesan, né, vem a lembrança do seu pai, que eu acho que é boa, né? Isso não é nenhum desprestígio ao senhor. O senhor já muito deixou de ser filho do Nelson Marquesan para ser um homem de personalidade própria, que ganhou o Congresso Nacional, uma das pessoas mais corajosas que nós tivemos a oportunidade de ouvir naquele plenário da Câmara Federal. Então, por essa trajetória, o senhor chegou à condição de prefeito de Porto Alegre. Claro que a vida é feita de uma verdadeira maratona com barreiras, né? E eu entendo que esta maratona com barreiras ela tem que ser vencida. E o senhor está exatamente nesse processo, está exatamente no meio do caminho. 2 anos de mandato, tantas coisas aconteceram, o senhor deve ter tido nesse período todo grandes frustrações, mas deve ter tido também grandes alegrias, né? E estas frustrações, tristezas, algumas vencidas, outras não, e alegrias que nós queremos rememorar, já que o objetivo é esse. Vamos passar a limpo 2018 e projetar 2019. Prazer tê-lo aqui, prefeito Nelson Marquesan Júnior. Oi, Paulo, o prazer é meu estar aqui conversando. Fazia tempo realmente que eu não vim aqui no teu programa. E eu quando vejo nas outras emissoras me dão ciúmes. Mas isso não é verdade, né? Não há essa troca aí. Eu tenho um carinho muito grande, não só pela Pampa, pela equipe toda, né? Pela gestão, pelos profissionais, mas muito especialmente aqui por ti, pelo carinho, pela questão pessoal que tu tinha com o pai, e sempre as referências carinhosas que tu faz a ele, pelo formato profissional do trabalho de vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui. O senhor um dia me chamou de algoz lá no aniversário da independência americana, mas eu não sou seu algoz, eu sou seu torcedor. Eu sei. Até porque eu sou daqueles que estão no avião e torço pelo piloto também, né? Ninguém pode torcer contra o piloto. O seu sucesso é o nosso. É verdade. Acho que estamos todos no mesmo barco. Acho que quando se elege um presidente da República, a gente tem que torcer que dê certo. Quando se elege um governador, tem que torcer que dê certo. Quando se elege um prefeito também, a gente tem que torcer que dê certo. Acho que da minha parte foi sempre assim, com todos os presidentes. Até aqueles que eram meus adversários ferrenhos, né, presidentes e governadores. Mas a gente torcia que no final do seu mandato deixasse alguma coisa de bom. E todos deixaram algo de bom, mais ou menos, para as suas cidades, para o seu estado e para o nosso Brasil aqui. Nem que tenha sido apenas um aprendizado de não fazer mais, né, em alguns casos. Prefeito Nelson Marquesan, obviamente o senhor assumiu uma prefeitura combalido em suas finanças, né? E eu estou retroagindo um pouco mais, eu estou indo para o ano de 2017, quando o senhor assumiu. Alguma coisa lhe surpreendeu? Alguma coisa que existia e que o senhor não conhecia e que deixou, mas é assim, é tudo isso, é horripilante? O que lhe assustou naqueles momentos em que o senhor começou a conhecer a verdadeira situação da Prefeitura de Porto Alegre? Olha, não há aqui, não vamos entrar em críticas pessoais ou partidárias para a gente não diminuir o debate, né, e poder até fazer um debate de toda a cidade. Não é culpa do prefeito anterior, isso é uma série de gestões que levaram a isso. E a ideia nem é buscar culpados, é para buscar soluções. Claro. E quando a gente começa a pessoalizar, fica mais difícil de entender. Não, nem precisa falar em pessoas. As soluções, mas ao longo do tempo, e para mim isso realmente foi uma surpresa, ao longo dos 20 anos, nunca foi debatido de forma aberta, 20 anos
que é até onde a gente fez o estudo, Porto Alegre acaba os seus anos devendo. Ou deveria dever para a Folha, mas escolheu dever para fornecedores. Então, ao longo dos últimos 20 anos, assim como o Estado, Porto Alegre finalizava o ano devendo, dando calote em alguém. Com exceção de 2 anos que ela conseguiu terminar com alguns recursos no azul, quando ela teve alguns aportes extraordinários de venda da Folha, recursos extras que entraram, que não são os recursos ordinários, né, as receitas padrões. E então, Porto Alegre, ao longo dos anos, ela vem cavando um buraco, como o Estado também vem se afundando. Mas no Estado sempre foi debatido de uma forma mais... No país também, não se fala no país. Mas a dívida interna brasileira é uma coisa astronômica. Mas né? O país ainda conseguiu, durante muitos anos, pagar suas contas em dia, porque o país funciona um pouco diferente, né? Ele repassa menos, eventualmente, ele tem uma ligação com a economia muito mais forte, ele consegue mobilizar isso, ele tem... Emitir moeda. É outra situação. O Estado também ele é um grande repassador que atua fortemente na educação e na segurança. Não tem outras grandes estruturas de pessoal, né? E os municípios têm atividade direta. Se falta recurso para a saúde, o cidadão sente no município, né? Se falta recurso para alguma outra área de investimento, etc., no lixo, no buraco, etc., a vida real é no município. A gente sente essa relação com a máquina pública municipal. A máquina pública estadual é longe e a federal também. Mas voltando à tua pergunta aqui, o que é surpreendente é que ao longo dos anos Porto Alegre foi aumentando a sua dívida, como se a gente fosse se endividando no cartão de crédito, no cheque especial, e uma despesa que crescia sempre muito mais que as outras, que era a despesa de pessoal. E Porto Alegre continuou... Porque tinha um regime de aumentos que em lugar nenhum tem ainda. Que lugar nenhum tem. Aumentos automáticos, mas além dos aumentos automáticos, os governos continuaram dando aumentos anuais, acima da inflação, sabendo que não tinham recurso no final do ano. Ao ponto de a Secretaria do Tesouro Nacional, nosso primeiro ano de governo, fazer uma análise e olhar para as contas de Porto Alegre, que é 2016, e dizer: Porto Alegre é a pior das 27 capitais. E a única capital do Brasil que fecha no vermelho, ou seja, ela fecha devendo, dando o calote em fornecedores ou em servidores. Então a gente tem que entender que não é normal a máquina pública ser quebrada. Isso é uma peculiaridade bastante gaúcha, que o Rio de Janeiro foi atrás e que Minas Gerais foi atrás. Mas o normal é fechar as contas do ano pagando os seus fornecedores em dia. Então, isso realmente, para mim, foi surpreendente, porque não era um debate aberto sobre a situação. E se a gente não conhece o problema, é como ir no médico e o médico não fazer o diagnóstico, não analisar, ele não tem como efetivamente dar o remédio correto. Então, o diagnóstico da cidade é uma cidade onde a despesa é maior que a receita há muitos anos. E isso foi gerando dívidas em saneamento, dívidas em drenagem, tanto é que Porto Alegre alaga quando chove, dívidas na nossa estrutura viária de asfaltamento da cidade de Porto Alegre, dívidas na saúde, dívidas em muitas áreas e que precisam ser recuperadas e só serão recuperadas, Paulo. Em algumas áreas tu consegue fazer um pouco de gestão, mas a gestão é o que sobra do que está comprometido. Então, como nós temos aí um volume gigantesco de recursos comprometidos por lei, isso sobra um pouquinho para fazer gestão. Então, esse pouquinho é onde dá para tu administrar. No Brasil, no governo federal, por exemplo, as opções que o governo federal tem de colocar recursos numa ou noutra área, elas diminuíram, porque as dívidas são muito grandes. O Estado tem o menor percentual de investimento, talvez, de quase todos os estados do Brasil, porque a dívida é muito grande. Então, o governador ele pode escolher muito pouco. Ele tem muito pouco recurso que ele pode escolher onde vai botar o recurso, onde vai botar o dinheiro. Então, essa é a grande mudança que o Brasil precisa. Eu digo que não é mais gestão que a gente precisa falar como prioridade, mas sim reforma. A gente precisa de lei para arrumar a receita e de lei para arrumar a despesa. Todos os países do mundo, para finalizar, todos os países do mundo, Alemanha, Portugal,
que deram certo, a Grécia está fazendo, está arrumando a despesa de pessoal. Tá fazendo a lição de casa. Rio de Janeiro está quebrado por quê? Despesa de pessoal. Minas Gerais está quebrada por quê? Despesa de pessoal. Rio Grande do Sul, se não fizer reformas na área de pessoal, não vai ter uma perspectiva. Em nenhum lugar do mundo, Paulo, seja comunista, socialista, liberal, democrático, capitalista, ditatorial, nenhum lugar do mundo onde a máquina pública não está saudável, nenhum lugar consegue dar uma qualidade de vida para os seus habitantes. Então, o grande desafio, que não é novidade, é a gente colocar a máquina em dia, e para isso é necessária a participação do parlamento. Pois é, nesta participação do parlamento, claro que os problemas a gente conhece, sobejamente debatidos, discutidos, mas é necessário, é premente que se ataque a nascente desses problemas. A nascente desses problemas, tirante porque no governo federal nós temos um índice muito grande de corrupção, de obras mal feitas, de obras desnecessárias, de obras inacabadas. Aqui o senhor não pegou um processo de corrupção em Porto Alegre, graças a Deus. O senhor também, aqui em Porto Alegre, teve a condição de ver, né, que existem obras para serem terminadas, falta dinheiro, né? Ficou tudo por fazer, e eu acho que o pior desastre para esse país, em termos de consecução de obras, foi a Copa do Mundo, que gerou uma despesa extremada que o Brasil não tinha condições de assumir. Tanto é que, pelo Brasil inteiro, as obras estão abandonadas, não é um privilégio porto-alegrense. Mas o diagnóstico está lá, além disso tudo, da desnecessária realização de algumas obras que não estão na prioridade, né, de outras obras que o dinheiro foi pelo ralo, né, porque os custos aumentam e a obra não consegue andar por falta de pagamento, exatamente. Mas a questão do corporativismo, que eu acho que é um problema seríssimo, do tal direito adquirido, que é outra questão seríssima. E eu entendo, e olhando, claro que eu sou um leigo em administração pública, não vou discutir com o senhor essa questão, porque realmente não entendo. É a visão do leigo, eu quero deixar claro aqui. Eu faria no Brasil um congelamento de concursos públicos por 2 anos. E, paralelamente, uma lei que permitisse a movimentação de um funcionário que está excedente ou tem um nível maior de funcionários do que o necessário, que pudesse ser transferido para outra área que está desassistida. Então, começa com medidas que precisa do parlamento para fazer. Só que aí, quando vai fazer, as corporações se mobilizam e o parlamento acaba amedrontado não fazendo. São dificuldades que a gente sente. E como é que o senhor entende que isso possa ser vencido? Olha, acho que o grande desafio que esse governo tem, são grandes desafios, vários grandes, mas para a gente poder fazer uma grande virada no Brasil, primeiro, as reformas feitas pelo Congresso têm que valer de forma automática para os estados e municípios. Não dá para fazer uma reforma na Previdência e esperar que os estados façam sua reforma e que 5.570 municípios, Paulo, façam suas reformas nas suas previdências. Não há como. Então, a reforma votada pelo Congresso, Câmara e Senado, tem que valer para todos os entes federados. A reforma tributária votada lá tem que valer para todos os entes federados. A reforma do fortalecimento da lei... Como a política né? Automaticamente a política, né? O que for aprovado no plano nacional vale para as federações não e municípios. Necessariamente, porque a reforma previdenciária pode ser aprovada lá... Não, falando na política. Assim, na previdenciária, o senhor tem razão. A política sim, porque ela é eleitoral. O formato que eles podem fazer é diferente para eleições gerais e para as eleições municipais. E normalmente eles fazem os testes nas eleições municipais, né? O Congresso faz mudanças e testa nas eleições municipais e reorganiza para suas próprias eleições. E tem uma reforma, que é essa que tu fala, que é a reforma administrativa. Há de ter um novo critério, uma nova oportunidade da gente relativizar a estabilidade do servidor.
A estabilidade tem uma questão importante, que é uma pessoa que se dedicou para o serviço público, ela fez uma opção de vida, e isso não pode variar de acordo com o partido do gestor. Mas, por outro lado, há de se relativizar para os casos de corrupção, de ineficiência, de não comprometimento e do aumento gigantesco da despesa de pessoal. Há de se relativizar esta garantia de estabilidade e de se possibilitar o desligamento de uma parte dos servidores com critérios rígidos. E a segunda questão, Paulo, que é o único caminho de uma prestação de um serviço público de qualidade, é a desestatização. Educação pública, mas não estatal. Saúde pública, mas não estatal. Parabéns. Né? É o único caminho. E eu vou dar o maior exemplo no Brasil não precisa o Estado, de que isso funcionou. O Estado está envolvido nisso aí. Pense nas santas casas do Brasil. Não há nenhuma estrutura de saúde que preste um serviço a valores tão acessíveis no Brasil e que seja histórico. É uma PPP, vamos dizer assim, falando genericamente, que funciona há séculos, onde o Estado paga com recursos públicos para que um ente especializado preste saúde pública, mas não estatal. Aquele médico que não for trabalhar na Santa Casa, ele é desligado. Aquele médico que perdeu a sua vocação para aquela atividade, ele busca outra atividade. Então, tem uma maleabilidade que funciona na Santa Casa de acordo com o quê? Com a sua sustentabilidade e com a prestação dos serviços ao paciente. E na máquina estatal, ela começa a funcionar por si. E isso acontece na educação, isso acontece na área social. Porto Alegre tem mais de 200 entidades, ou mais de 400 entidades na educação infantil e na área de assistência, que são comunitárias conveniadas, Paulo, onde o recurso ele é menor porque ele é muito melhor aproveitado, e são entidades que a vocação de vida das pessoas que estão ali é aquela. E depois de 15 anos, 20, que elas por um acaso mudam a sua vocação, elas vão desempenhar uma outra atividade e não ficam ali, vamos dizer assim, acomodadas. Então, este é o caminho em todas as áreas. Não tem dúvida. A suspensão, como regra geral, das contratações e dos concursos e a ampliação dos serviços públicos por formatos não estatais é o único caminho para a gente prestar mais serviços públicos com mais qualidade nos municípios, nos estados e na União. E aí tem que tirar um preconceito de quem realmente não vive o dia a dia da máquina pública, de estruturas de fiscalização que muitas vezes tentam de alguma forma intervir nisso, achando que a solução é contratação, e acabam ajuizando ações, determinando, etc., sem ter os detalhes desse cenário. Os cases de sucesso que Porto Alegre tem no ensino infantil são com as contratualizadas, com as escolas comunitárias. Na área da assistência social, também. Na área da saúde, também. E aí eu volto ao início da resposta, que é as Santas Casas, o maior exemplo de sucesso de uma saúde pública e não estatal. E muito mais barato para o Estado. Muito mais barato, e isso quer dizer que não é que o Estado está economizando dinheiro com uma área essencial, quer dizer que ele está com o mesmo valor, atendendo muito mais pessoas e muito melhor. E isso acaba com o corporativismo. Isso acaba com o corporativismo, que na verdade são pequenos percentuais da população brasileira que tem com dinheiro público uma capacidade de organização e acabam trabalhando muitas vezes somente para si e não para a sociedade. O sabor é irresistível, a qualidade já não surpreende mais. As linguiças e salsichões de Alimentos Castro, é lá de Pelotas, desde 1960, está aí levando bons embutidos à sociedade gaúcha. Você encontra aqui no supermercado Zafari uma boa pedida para esta ceia de Natal que vem aí, na ceia de Natal com peru e linguiça e salsichões da Castro, espetacular. O Ricardo Justo e Orestes de Andrade, que estão aqui conosco, já estão imaginando, né, uma linguiça dessas na panela é um espetáculo. Né? Aliás, Pelotas está na moda. Aqui nós temos vários. O Sanitas, que nasceu em Pelotas em 31. Nós temos o Biscoito Zezé de Pelotas, Frigorífico Castro, todos no Pampa Debates. Agora só está faltando leite aqui. Eu não sei se existe, além do governador eleito, algum outro leite pelotense que a gente possa trazer para patrocinar o programa aqui. Mas seria uma grande sacada, né, de lácteos trazer para cá. Prefeito, eu outro dia fui a Passo Fundo
A Passo Fundo, a Gramado. Fui a Passo Fundo também, a inauguração do Passo Fundo Shopping. E na volta fui a Gramado, que tinha um evento, fui jantar com o Pedro Bertolucci, o Pedro Bala. E ele me dizia que um prefeito que quer se consagrar, ele precisa de 4 armas. Tinta, pincel, cortador de grama, e está faltando uma aí. Tinta, pincel, cortador de grama, e está faltando mais uma. Nessas 4, o senhor já comprou tinta, e asfalto, era a 4ª, e asfalto. O senhor já está com tudo isso na mão? Olha, o asfalto a gente fez 3 licitações e ninguém quis vender a prefeitura, né? Mas a gente fez uma Mas nova está tapando os licitação. buracos, parabéns. Mas não está na velocidade. Claro, está lento. É... Mas aí a população entende, mas a população está vendo que está sendo tapado, que tem boa vontade. Mas olha, Paulo, deixa eu ser muito sincero, assim, o déficit ele é muito grande e o formato de trabalho que a prefeitura escolheu ao longo dos anos, ele de alguma forma ele não é melhor. A gente comprou usinas de asfalto. Então a prefeitura tem uma usina que faz asfalto. Na verdade, ela deveria comprar o buraco tapado, né? Mas ela escolheu comprar uma usina. Estatizou. 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 Então a gente tem que ter uma empresa que faz a manutenção da usina, porque são usinas grandes que têm que funcionar a temperaturas elevadíssimas, demoram quase que um dia inteiro ou 2 dias para chegar à temperatura adequada. Então tem uma manutenção pesada. É o consumo alto de energia, não tem os números. Energia elétrica. Energia elétrica. Claro, então a gente tem essa estrutura, Paulo, primeiro, de manutenção da usina, tem que comprar areia, o município tem que comprar areia, que é um valor pequeno, mas tem que estar o edital em dia, tem que estar o contrato vigiando e o pagamento em dia. Então, não podia fazer uma licitação, tem que fazer várias. Exatamente, a da usina, a da areia, a da brita, burra, né? o do próprio asfalto e do caminhão quente. Se alguma dessas licitações não está correta, se algumas dessas empresas não têm a documentação adequada ou quebra, que é normal na área de serviço público, algumas empresas quebrarem, ou se o pagamento não está em dia e uma dessas empresas suspendem os serviços, o tapa-buraco como um todo, ele para na cidade de Porto Alegre. Então, isso é uma dificuldade a ser vencida. A outra é a estrutura técnica interna para fazer a redação de todos os termos de referência necessários. Foi burra. A medida de botar uma usina de asfalto foi burra. Talvez ela fosse adequada para ficar para uma emergência ou para necessidades menores, mas há de se ter de forma... Nós compramos 2 usinas, né? Mas há de se ter em Porto Alegre um contrato único também para entrega desse serviço e talvez até algum contrato de outras prefeituras em conjunto para reduzir o valor dessa compra. É muito caro para nós produzirmos todo esse processo e ter estrutura. E aí se a gente tem também um problema com alguns servidores que têm problemas de saúde, etc., que trabalham, a gente precisa fazer um deslocamento desses servidores para operarem na máquina. Então, é uma estrutura pesada, que tem algumas vantagens, mas do nosso entendimento, se não tiver essa contratação que está encaminhada, a gente não consegue atender. E a gente tem uma dificuldade. E o valor final é discutível, né? O resultado final se calcula se tudo... compra dizendo não vai dar uma economia de tanto para o Estado, não dá. Se somar tudo isso aí vai ser mais caro. Às vezes o que dá economia é a compra direta do asfalto que pode desconto de CMS. Né? Por ser compra de público para público, pode ter alguma vantagem. Mas, voltando ao Bertolucci, nosso líder lá no turismo de Gramado... Eu falei em cortador de grama, vassoura. Então, eu repeti, pincel, tinta, vassoura e asfalto. Então, que é a principal dificuldade do dia a dia que afeta todos. As armas do prefeito. Tapa-buracos, que é a questão da varrição e da capina ou roçada. A gente tem uma situação que Porto Alegre passou 6 anos com contratos emergenciais. A gente fez um contrato tirando o histórico de contratar homens. A prefeitura contratava homens hora trabalhado. Agora a gente está direcionando para o contrato pela entrega do serviço e está ampliando esse contrato agora para a gente poder atender no verão uma demanda que aumenta muito em virtude das chuvas. São 2 áreas que realmente o Pedro tem razão, que afetam diretamente a autoestima da cidade, que é a questão da poda e da capina, que a gente precisa melhorar, que é a questão do tapa-buracos, que são investimentos mais vultuosos, e aqui nesse é importante mencionar. A gente pode ter altos e baixos, pode ter alguns momentos um pouquinho melhores e alguns momentos muito piores na questão viária.
esta é uma questão estritamente municipal, da máquina pública estatal, não tem como fazer concessão disso, Paulo, não tem como fazer PPP, isso é dinheiro público investido com competência, com gestão nessa área. Se a prefeitura não tiver saúde financeira, nós sempre teremos essa situação bem ruim e às vezes um pouquinho melhor. Né? Se a gente não tiver um permanente, se for qualquer cidade que a gente tem como referência, Paulo, enfim, qualquer cidade da Europa ou dos Estados Unidos, tu vai ver que tu sempre vai ver máquinas nas ruas corrigindo o asfalto das ruas. É um investimento permanente, pesado, elevado e que depende da máquina pública. Parques e praças, não. A gente está com um projeto na Câmara de Vereadores para fazer a concessão disso. E aí essa empresa que vai explorar atividades comerciais que eventualmente existam dentro de parques e praças, ela vai manter em determinada qualidade a limpeza, a poda, a capina, né, dos parques e praças. Mas eu volto a essa questão. Na questão de asfalto, de tapa-buracos, não tem. Isso é uma questão do Tesouro Municipal, dinheiro público. Eu vou falar agora sobre vinhos. E vinhos nós temos uma autoridade aqui, o seu secretário de comunicação, Horácio de Andrade. Não, ele vive bem, sabe tudo de vinho, hein? Ele é um bom vivan. Ele sabe tudo de vinho, um homem que é o profissional do vinho. Né? Ele está comprando agora sabe que a vinícola no horário de trabalho eu nunca percebi isso, viu? Ele é um grande profissional, mas bebe pouco vinho, viu? Claro, primeiro o trabalho. A Vinhos do Mundo é como vocês, como todos nós, apaixonados por vinhos. Aprecio os melhores, me corrige, viu, Horácio, se eu estiver errado, os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da Serra Gaúcha, que é uma expressão nossa, os champanhes franceses, os nossos espumantes, e por isso a Vinhos do Mundo trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br www.vinhosdomundo.com.br. O Cremers informa: o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Pois aproveite as taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e o parcelamento em até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento, porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred, fale já com o seu gerente e aproveite. Prefeito, Porto Alegre cometeu erros graves aí ao longo da sua história, né? Primeiro, nós temos um cais parado há tantos e tantos anos. Outro dia eu estava me lembrando, eu fui a 11 lançamentos da reforma do cais, Mauá, 11. Eu me lembro do Antônio Brito, que ele fez na ilha do União, né? O Ricardo Juste devia estar lá naquela época, onde levou um arquiteto que ele tiraria pedra por pedra, escovaria cada pedra, recolocaria no devido lugar onde ela estava, né? Quer dizer, um troço absolutamente desnecessário. Aquilo tem que asfaltar tudo, tem que tratar de negócios. Estava previsto ali para a área artesanal e cultural 50%. Os nossos espaços culturais não são ocupados. O índice de ocupação é de 21%, no entanto, se faz Iberês Camargos, se faz coisas que ficam aí depois tendo que passar o pires, fazer jantares a R$1.000 para que as pessoas contribuam para recuperar o Iberê, porque quem construiu, idealizou, abandonou o barco. Esta que é a verdade. Então são erros históricos, afora o processo arquitetônico, que pode ser muito bonito, mas não para a margem do Guaíba. Tivemos uma espera aí também de anos e anos. Eu me lembro o Vilela, quando fez o Parque Marinha, que fez o aterramento para, que eu chamo da Avenida Alceu Colares, que está à margem do Guaíba, e quem acabou terminando foi o Colares, que fez uma parceria público-privada com os postos BR, né, e depois melou. Então foram erros históricos, doação de terrenos da Prefeitura para a Federação Gaúcha de Futebol, para a construção de um tal museu de Luiz Carlos Prestes. Não tem uma botina do Luiz Carlos Prestes lá dentro.
O Brizola não tem museu aqui, o Jango não tem museu aqui, o João Neves da Fontoura não tem museu. Grandes nomes, grandes expressões, grandes vultos gaúchos não tem. Aí o Luiz Carlos Prestes conseguiu um memorial que não serve para absolutamente nada. Doamos uma área para a DVB, também privilegiadíssima. Ver como poderia ter feito dinheiro a prefeitura, ter se tornado autossustentável. Fizemos um sambódromo no fim do mundo, eu ia usar uma expressão grotesca aqui, mas o horário não nos permite, é lá no fim do mundo, né, para não dizer outra coisa, e deu no que deu. E aí nós temos que rememorar Leonel Brizola. O Brizola não fez o sambódromo, o Brizola fez 17 escolas que servem de sambódromo, né? Então ali funciona o ano inteiro como escola, e quando tem eventos, serve para eventos. Quer dizer, um lance de inteligência. Se fez estádios desse Brasil, o Estádio Nacional de Brasília, não poderia ser uma universidade hoje? No Estádio Nacional de Brasília? Não, se fez um estádio de futebol para a Copa do Mundo, que durou um mês. E foram erros e erros, e somando erros, quando o Sambódromo, nosso centro de eventos, poderia estar ali onde era realizado ultimamente. Se jogou para lá, abandonado, assaltado, degradado, aquilo lá pode abandonar. E aí se começa o projeto Monumenta, anos e anos, a Praça da Alfândega fechada, prejuízos, enfim, quando se abre, de produtivo absolutamente nada, e de monumento encontraram uma escadinha que era do Cais Mauá. A mesma coisa na Ponte de Pedra, quer dizer, isso tudo desemboca no cidadão Nelson Marquesan, que foi eleito prefeito de Porto Alegre. Quer dizer, não é mais possível isso, não se admite mais isso. Nós temos que trabalhar com planejamento, com eficácia, né? E nós não temos nem planejamento, nem eficácia, estou dizendo através dos anos, não estou analisando a sua gestão. Então, as coisas ruins que temos hoje, elas não vêm de hoje, elas vêm lá de trás, onde o fator ideológico afetou profundamente as decisões tomadas, onde a não realização, não a construção das escolas ali, que poderia ser escolas por centro de eventos, teve influência do poder público. Ali está o Ministério Público, as Torres Gêmeas, ali está o centro administrativo, ali está os órgãos do judiciário, porque não tem residência ali, não afeta o trabalho de ninguém fazer o carnaval ali. No entanto, se cede a essas pressões, a estes corporativismos todo, a vanguarda do atraso, e dá no que dá. E hoje nós estamos aí com sérios problemas para tudo, quando deveríamos ter facilidades e ter soluções eternas. Nós não temos. Soluções paliativas, mal feitas e que se autodestroem em pouco tempo, como é o caso do Sambódromo. Eu queria uma apreciação sua, que o senhor tem essa visão de Porto Alegre todo, o senhor vive isso diuturnamente, o senhor sabe onde é que se errou no passado. Aí se discute o Muro da Mauá. O Muro da Mauá são 700 metros. O Muro da Mauá higienizou o centro, que antigamente tinha, além da questão técnica das enchentes, a convívio da estiva com a prostituição naquela área de Porto Alegre. Só que hoje são 700 metros de muro, o resto é Transurb. Então é discussão boba, que é absolutamente desnecessária, que não leva a nada. Tem que pensar para frente. E, no entanto, não se pensa. Nós pensamos, por isso que eu chamo de vanguarda do atraso. Nós andamos de ré. A questão ideológica ele é um entrave assim, mais do que o normal. Ela é, na verdade, em muitos países, em muitos lugares do mundo, mas aqui no Brasil ela é um pouco mais, mas no nosso estado ela é acima da média. Em Porto Alegre, acima da média do estado. Acima da média do estado. É nota 10 aqui essa questão ideológica, e a gente perde muito tempo discutindo o indiscutível. A gente perde muito tempo discutindo PPP de iluminação, PPP do saneamento. Isso é uma coisa tão óbvia. O campeão brasileiro de PPPs é o governador do Piauí, que já foi reeleito, se não me engano, está no 3º mandato, e ele é do PT. E ele é o campeão. A perspectiva dele esse ano, né, não de fazer esses investimentos todos, mas das PPPs montadas até hoje, é de 7 bilhões de investimentos no estado da iniciativa privada. E a gente aqui em Porto Alegre ainda discute se é bom fazer PPP de iluminação pública, que é uma questão de segurança, é uma questão de turismo, de comércio, de qualidade de vida, etc, etc, etc. Então, realmente, essa questão dessa ideologização de qualquer decisão administrativa racional, ela é um entrave na nossa cidade.
O Cais Mauá é um grande exemplo. A gente ficou 30 anos discutindo e agora que a gente conseguiu o licenciamento do Cais aqui na cidade de Porto Alegre, a gente teve um problema nos fundos públicos que fizeram os investimentos. 200 milhões saíram pelo ralo. E aí, Paulo, realmente Iniciativa é um problema... privada. Iniciativa privada. Usando fundos públicos, que nem públicos. Está aí o fundo de Sobral, dos funcionários de Sobral, de Manaus, de tudo investindo aqui. E o que a gente fez para essa gente? Levou um prejuízo brutal para essas pessoas. Então há realmente, Paulo, aqui uma dúvida nesse investimento privado de como ele vai avançar, e ele não está avançando no ideal para a cidade, nem no ideal para o Estado, porque aquilo ali é mais do que um símbolo para a cidade, é um símbolo para o Estado, né? Da gente pegar uma área inutilizada, degradada e devolver o rio para a cidade. Então, mas durante muito tempo a gente perdeu tempo discutindo isso. Eu acho que o importante é a gente superar essa questão ideológica, Paulo, e discutir o que interessa. Nessa questão de terrenos... Tem que denunciar cada vez mais, conte comigo, que eu vou denunciar quem atravanca o progresso, tem que denunciar, não dá para deixar passar essas questões. Eu acho que essas pessoas avançaram demais, elas tomaram conta, nós acabamos vivendo nas mãos deles. E claro, o poder público também tem os seus problemas. Olha aquele viaduto da rodoviária, quando foi na hora de inaugurar o viaduto, porque aqui não se recebe obras, tecnicamente, se inaugura obras. Foi o caso da 448, que é um tobogão, uma solução, um traçado maravilhoso. O caso do viaduto da rodoviária, na hora H, não vai suportar. Aí bota uma mão francesa para segurar o viaduto, aquele negócio horroroso. Ali, quer dizer, não pensaram nem arquitetonicamente. O Mazembe foi um desastre, porque teve que corrigir. Né? As obras do ônibus, como é que chama esse leve aí? Para a Copa do Mundo. Que se fez uma pista, a pista rachou, se fez outra. Vamos? Pode falar alto, Ricardo. O BRT. Nós estamos em família aqui. Se fez as pistas todas, que acabou rachando, que era para ser pistas super resistentes. E tudo. A gente teve uma boa iniciativa que deu o BRT. Da gestão passada. O BRT, que é um conceito moderno, bom. Ele ainda não saiu do papel e, sinceramente, Paulo, antes da gente concluir as obras da Copa, a gente não vai iniciar nenhuma grande obra sem ter o projeto bem acabado, projeto executivo com todos os detalhes, com recursos disponíveis para o início, meio e fim. As obras de saneamento, de drenagem que a gente está começando são obras com recursos garantidos, com projetos muito bem feitos. Não são projetos... E essa chamada obra que não dá voto. Porque ela não aparece. Mas enterrar cano é essa que a gente está iniciando e avançando e concluindo, porque tem recursos e tem o projeto executivo, né? O projeto definitivo. Agora, enquanto a gente não acabar as obras da Copa, pensar em BRT, ainda sem ter essa disponibilidade de recursos para fazer o investimento do início ao fim, ainda é algo que a gente não pretende fazer. Mas teve uma iniciativa do governo anterior que foi fazer uma empresa pública que unisse todos os imóveis de Porto Alegre e que pudesse dar estes imóveis em garantias de financiamento e fazer permutas, etc. E que foi uma bela iniciativa, mas que nos órgãos de fiscalização e controle, por alguma dúvida no projeto de lei municipal, etc., parou, e a gente está, de alguma forma, conversando para tentar reorganizar isso, porque a prefeitura tem muitos imóveis que ela não precisa ter e que ela poderia fazer uma permuta, como o Estado já fez, né? Está fazendo. Por áreas construídas, sejam escolas, sejam postos de saúde, sejam hospitais, né? E terrenos em alguns locais onde a prefeitura efetivamente não tem por que manter aquela propriedade, até porque acaba sendo invadida, acaba gerando algum problema de falta de manutenção, de conservação e depreciando o próprio patrimônio público. Então é uma alternativa, mas que depende de algumas articulações com os órgãos de fiscalizações que ainda tem que ser mais desenvolvidas, né? Como a questão das obras no entorno ali do Grêmio, que a gente teve aquela expectativa de um grande investimento da OAS e que no final o investimento foi em torno de metade, ou um pouco menos da metade, e que as contrapartidas, então, a gente teve que fazer toda essa reanálise de diminuição, e agora estamos em conversas aí com o Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas,
para explicar que, como o investimento não foi grande, não tem como a gente cobrar a mesma contrapartida. O investimento menor, a contrapartida tem que ser também do investidor menor para a gente poder viabilizar algum investimento naquela área, que há uma grande necessidade disso. Então, são alguns entraves que precisam ser vencidos na burocracia. Vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, o homem da Vinícola Laurenti, ele que toca piano e canta, né? O nosso André Rieu dos Pampas, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Depois do nosso Gilberto Schwartzman, nós estamos no Natal, prefeito, hoje, no dia de Natal. E, obviamente, a gente olha para essa leva de pessoas que está aí nas ruas, abandonadas, estão por opção, né? Claro, estão ali por opção, porque tem abrigos, né? Que querem ocupar o espaço lúdico, como os ideólogos irracionais definiram, não tem direito ao espaço lúdico, é um direito de cada um. Agora, fazer cocô e xixi nas ruas não é direito. Eu não sei como é que se administra uma questão dessas. Como é que o senhor está pensando em solucionar esse problema, que é um problema grave, não é um problema de Porto Alegre. Eu comento com o Idenir Sequim, nós estivemos em São Francisco, na Califórnia, onde eu vi mais mendicidade nas ruas, na frente da prefeitura. Olha, sinceramente, tinha uns 300 indigentes deitados na praça. Pergunta ao Idenir que ele vai contar. Na praça, em São Francisco, na Califórnia, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo. Mas claro que nós queremos resolver esse problema, não é? Porque lá tem, aqui nós vamos... Claro. A gente tem, uma situação mundial e aí talvez eu não saberia entrar em detalhes aqui, se é por causa da economia, se é por causa das migrações e imigrações, enfim, mas é um problema mundial que a gente vê em várias cidades do mundo e do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul e aqui na capital também. O problema, para mim, era a gente não ter um encaminhamento digno para essas pessoas. E aquela situação de a gente tirar as pessoas de uma rua e colocá-las para a rua de baixo, Paulo, ou colocar aquelas pessoas para outra quadra para que daqui a 15, 20 dias elas retornassem para ali, não era algo que nos satisfazia. E a gente... O governador do Rio, na Guanabara, no estado da Guanabara, na época, jogava no Rio, ou botava no ônibus e mandava para o interior. Pois é, a gente começou a pensar e a gente não teve nenhuma iniciativa, a não ser as tradicionais de atendimento médico, de atendimento social, etc. O Ministério Público quer ajudar a resolver essa questão? Sim, aí quando a gente montou um programa, e eu ouso dizer, nós temos o programa modelo do Brasil para atender as pessoas em situação de rua. Nós temos o caminho. E isso foi com estudos de cases mundiais, em vários municípios, em vários estados, em vários países,
e também com análise específica das pessoas que estavam aqui. Então a gente apresentou, e aí todas as instituições da área pública, como o Ministério Público, e da área privada, como sindicatos empresariais, foram parceiros, porque sem a parceria da sociedade, se é um problema da sociedade, a gente não consegue evoluir. Então a gente apresentou um leque de alternativas para atender o problema de cada indivíduo que ali está. Isso é comandado pela saúde e pela área de assistência social. Então, a gente identifica aquelas pessoas que têm uma família constituída e um município com uma área de assistência organizada e que desejam voltar para o interior. Essas pessoas estão cadastradas todas, então? Todas cadastradas. Oh, que maravilha isso. A gente cadastrou e foi identificando, identificando cada caso e fazendo dentro dessa necessidade, buscando alternativas que pudessem não tirar a pessoa da rua, mas dar uma alternativa para que ela não volte da rua, uma alternativa de autoestima e de comando da sua vida, né? Então, a gente identifica aquelas famílias que estão aptas a receber, que desejam receber, aquele cidadão que quer retornar ao interior. A gente, evidentemente, faz uma assistência inicial, médica, roupas, enfim, né? Higiene, preparação, e a estrutura a recepção dele lá, e tem uma parceria muito grande das empresas de ônibus que nos colocaram à disposição todos os deslocamentos que forem necessários para encaminhar essas pessoas com assistência para lá. Então, esse é um dos caminhos. Um outro caminho é a gente ampliar o sistema de assistência na área psiquiátrica, que é diretamente relacionado com a questão de drogas, né, Paulo? E isso a gente ampliou. E teve, de novo, ideologicamente, quem desativasse o nosso Hospital São Pedro e colocasse essa gente no olho da rua. A gente tem agora, em 2018 e 2019, o maior número de leitos de estrutura psiquiátrica que Porto Alegre já teve, desde da desmobilização, vamos dizer assim, do São Pedro. Então, a gente vai ter o primeiro CAPS 4 do Brasil esse ano, a gente ampliou os leitos psiquiátricos, então a gente tem uma nova estrutura capaz de receber e dar o encaminhamento para essas pessoas. A gente fez também um convênio e ampliou as vagas em locais onde essas pessoas possam se dirigir, porque esse CAPS, leitos hospitalares, psiquiátricos, etc., eles são aqueles atendimentos de primeira hora, de primeira necessidade, de primeiros dias, primeiras semanas, né? E de um acompanhamento em algumas situações. Mas tem algumas pessoas que a gente consegue colocar em algumas áreas onde elas permanecem lá por mais tempo, por 6 meses, 1 ano e meio. A gente ampliou esses convênios. E a gente também trouxe uma ferramenta que é a locação, né, de imóveis para aquelas pessoas que estão em situação de rua, mas que têm a capacidade de se automotivar, de se motivar e conseguir alguma atividade, algum emprego. E muitos que a gente já conseguiu este imóvel locado, a gente já conseguiu que eles pudessem ter acesso a alguma atividade também, algum emprego, alguma atividade laboral. Então, são várias ofertas que a gente tem para a necessidade de cada indivíduo, para que a gente não faça uma varrição de pessoas de uma quadra para outra, Paulo. E aí eu quero agradecer já a parceria de vocês, onde as estruturas de criação das empresas, das agências de publicidade de Porto Alegre se uniram, fizeram uma campanha, porque há, de alguma forma, um preconceito em alguns proprietários de imóvel em locar esses imóveis para esse programa. A prefeitura paga a locação, nós não estamos colocando todas as pessoas no mesmo espaço, porque os casos mundiais que tentaram fazer isso não foram bem sucedidos. Então a gente loca imóveis separados. Olha aquele edifício no Rio, em São Paulo, que incendiou. Exatamente. Que tinha dono, que o camarada era o próprio público, a prefeitura colocou ali e acabou tendo um xerifão lá que cobrava e aí acaba aluguel das pessoas. Uma Cracolândia mais organizada. Né? Então a gente está fazendo isso e vocês aceitaram fazer a campanha gratuitamente, aí, fazer a veiculação dessa campanha para que a gente tenha mais proprietários de imóveis ofertando esses imóveis. E aí eu quero de novo dizer do orgulho aqui da gente ter montado este programa, que é uma referência para o Ministério da Saúde e que ele está usando aqui como modelo para todos os outros municípios. A lei das carroças está em vigor, né? Ela está em vigor. Infelizmente, a gente era contra, mas a Câmara de Vereadores ampliou o prazo. Então, isso parece que a cidade acha
acha normal, e nós não achamos normal as pessoas estarem em situação de rua. A cidade não acha normal. Algumas pessoas que trabalhavam ou trabalham em alguma área, em alguma parte da assistência social, entendem que as pessoas em situação de rua é algo normal, que elas estão bem. E nós não achamos que elas estão bem. A mesma coisa, os carrinheiros, aqueles que puxam o carro. Sim, tração humana. A gente proibiu o cavalo e a gente permite ser humano. Então, a proibição seria para nós importante para viabilizar o acesso dessas pessoas e dar uma alternativa para elas, assim como a gente está dando para as pessoas em situação São pessoas de rua. que estão trabalhando. Então, infelizmente, a gente tem que fazer uma articulação com a Câmara de Vereadores e fazer esta alteração, porque nós também não achamos normal, né, que essas pessoas tenham essa atividade para sobreviver. Antes do ponto final, eu quero lembrar, nós realizamos agora no Ministério Público, no auditório do Ministério Público, 500 pessoas a um evento que se chamou Fomento ao Desenvolvimento Sustentável para o Sul do Brasil, em parceria com o BRDE. E a palestra do GDU me chamou a atenção. Ele disse que viu em Porto Alegre, daqui a pouco surge uma dessas pessoas de rua com um papelão, abre o papelão, 3 itens. Meu patrão quebrou, eu estou desempregado e tenho fome. E ele elencou a palestra dele com a agricultura, o tenho fome, né? Quão importante para o setor agrícola que estas pessoas possam comer, possam se alimentar, né? E lá na ponta se produzir mais, né? Isso aquece a economia. Na realidade, fazer com que essas pessoas entrem no mercado de trabalho de alguma forma. Então, parabéns com as suas iniciativas aí. Vamos esperar que todos cerrem fileiras. Não adianta essa vanguarda, o atraso contra. Nós temos... Está no momento de radicalizar em favor do desenvolvimento, do emprego e da renda. É isso que está faltando, né? Cada vez mais nós precisamos disso. E eu acho que é nisso que o governo Bolsonaro vai focar. E que está aqui também o governador eleito Eduardo Leite. Nós vamos agora ao ponto final, com nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Prefeito, estamos no Natal, né? E agora eu quero lhe franquear os microfones, as câmeras, para o senhor se dirigir aos porto-alegrenses, gaúchos todos. A TV Pampa são 4 canais geradores, 106 retransmissoras, nós temos aí 87% do território gaúcho assistido pela TV Pampa, né? E é esse público, o senhor que por certo um dia será governador do estado, né? Não sei se isso é um desejo de amigo, hein? Não, mas é desejo. Nós precisamos de mentalidades novas, tem aí uma meninada surgindo aí com grande capacidade, e eu acho que o senhor é o ponta de lança dessa reformulação que passa a política pública, que ela veio ao natural pelo voto de pessoas que cansaram de sofrer ideologicamente, que agora estão entendendo que realmente precisa mexer nessa estrutura toda. E o senhor é um legítimo representante dessa revolução que se faz no país. Bom, Paulo, quero agradecer aqui as palavras carinhosas aqui, a mim e eu não sou seu algoz. Ao meu pai, estou brincando, foi uma brincadeira. E agradecer também o convite para estar aqui, especialmente nesse teu programa especial de final de ano. E seria até importante, bom que a gente pudesse falar mais. Eu quero me penitenciar. O Orestes que tem que liberar, né? Eu quero me penitenciar. O Orestes é um carrasco. O Orestes que tranca tudo. Sempre tem que ter alguém para a gente responsabilizar, né? Mas a gente realmente esses 2 anos se dedicou bastante na atividade operacional e sem querer assim dizer que isso talvez seja até incompetência, mas a gente tem trabalhado bastante, saído da prefeitura 10, 11 da noite todos os dias, é bastante trabalho, a burocracia ela ajuda da segurança algumas vezes e outras vezes ela atrapalha muito que as coisas andem. Então, mas eu acho que a gente vive um novo momento aí, passamos eleições radicalizadas e que agora acho que é o momento de que todo mundo acordou, que a gente tem que estar unido com o governador, com o presidente, com prefeitos, o parlamento, para a gente fazer as mudanças, as reformas. Preciso reiterar aqui, Paulo, não há caminho para dar qualidade de vida a todos os cidadãos sem reformar o Estado, sem reformar a máquina pública municipais, estaduais e federal. Sem a reforma das máquinas, onde a gente reorganiza a tributação, né, para realmente a tributação ser tirar um pouquinho de quem tem mais para distribuir o mínimo de condições igualitárias a quem tem menos e
tirar essa despesa que nós temos, esse recurso público direcionado para a máquina pública e direcionar esses recursos para o cidadão, Paulo. Sem essas reformas, não há perspectiva da gente aumentar muito a qualidade de vida de muitos cidadãos. E quero dizer que não é difícil. O difícil é a gente remar no mesmo caminho. Porque se a gente remasse no mesmo caminho, Paulo, as coisas andariam muito mais rápidas. 4 anos seria um tempo absolutamente suficiente para fazer revoluções nos municípios, nos estados e no Brasil. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade, agradecer a audiência, dizer da alegria de estar aqui, desejar a todos um Feliz Natal, uma boa passagem de Ano Novo, que a gente tenha um bom espaço de discussão, de debates racionais, sem aquela ideologização que atrapalha o raciocínio e que atrapalha o avanço daquilo que para nós é essencial, que é fazer com que a máquina pública sirva prioritariamente, unicamente, exclusivamente as pessoas da cidade de Porto Alegre, no caso também do nosso Brasil. Então, obrigado, Feliz Natal, bom Ano Novo para toda a equipe aqui da Pampa e a ti especialmente. Mas antes eu quero fazer uma colocação, porque o senhor teve ainda essa semana a questão das antenas de telecomunicações. Né? O que vem pela frente? Isso também foi tão debatido, proibições. Primeiro virou um paliteiro Porto Alegre, daqui a pouco proíbe tudo. Né? O que vem pela frente aí? Na verdade, a gente... Porque isso nos interessa também, porque nós Claro. temos hoje 18 emissoras de rádio, aí temos televisão, temos tudo, temos antena. A gente construiu nesses 2 anos aqui a legislação que a gente tem de ser a mais moderna do Brasil na questão de antenas, né? Que hoje, antenas, na verdade, pode ser um equipamento desse tamanho aqui, né, Paulo? Não, né? Pode ser colocado na ponta de um prédio, na ponta, mas enfim, até em mobiliário urbano pode estar inserido dentro uma antena 4G. Então, a ideia foi desburocratizar, gerar investimentos de dezenas de milhões, evitar o problema que as pessoas têm nos seus celulares de zonas mortas, pontos cegos na cidade de Porto Alegre e viabilizar, facilitar a conectividade. Não tem como Porto Alegre querer ser chamada ou conhecida como uma cidade da inovação, uma cidade de alta tecnologia, uma cidade onde a gente atrai grandes empresas mundiais para cá, se a gente não der este passo que a gente deu. E quero dizer, hoje, essa semana e hoje, a cidade de Porto Alegre vive um momento onde os olhares dos investimentos em tecnologia estão para cá, para a aplicação dessa legislação e para o volumosos investimentos que devem vir nessa área de conectividade e possibilitar, né? Não vão gerar, mas possibilitar que a gente tenha essa visão de inovação, de tecnologia, de uma cidade diferenciada no Brasil inteiro. E a nossa legislação, reitero, ela é uma referência no Brasil pela operacionalidade. E ela possibilita que os recursos que iam para o Tesouro hoje sejam direcionados para o Fundo de Segurança e para investimentos diretos na população. Então, as receitas que virão das taxas para esses investimentos de dezenas de milhões aqui em Porto Alegre serão destinados diretamente para investimentos em segurança pública e não mais ficarão no Tesouro, que a gente acaba direcionando isso para despesa de pessoal exclusivamente. E antes, uma questão de liberal, o senhor tem compromisso, no final Natal, o senhor está com os seus 2 filhos em Porto Alegre. Estou com os 3, né? Tem um que está por vir na barriga da Tainá, né? Mas a gente tá Qual é o nome deles? A gente está com o Bernardo, que veio de Brasília, está pela primeira vez aqui, passando férias, está com 1 ano e meio, faz 2 anos em março. O Neto veio de Juí, está aqui, é o Nelson Marquesan Neto, que também está com 10 anos e é um gurizão extraordinário, está aqui com o Maninho. E a Tainá, que está esperando, como ela diz, o Baby Mark, que a gente não decidiu ainda o nome, né? Que, Paulo, olha só, a previsão inicial, Baby Mark ela chama. A previsão do Baby Mark é no dia 4 de maio, que é o mesmo dia de nascimento do pai. Pô, que maravilha. Então, não sei se vai dar essa coincidência, mas seria um belo presente, hein? Seria. Pô, belo presente. E o futuro governo Eduardo Leite, sintonia boa, vai andar bem? O Eduardo... Aliás, o senhor teve uma sintonia, inclusive no programa que nós realizamos, o penúltimo, com o José Ivo Sartori, ele elogiou muito a convivência que vocês tiveram.
Sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma reclamação na relação entre Prefeitura de Porto Alegre e governo do Estado, governo Sartori, os secretários que o Sartori escolheu, e eu preciso sempre fazer uma referência especial na área social, que é a primeira-dama, na área da saúde e na área da segurança pública. A relação, e não tem como se fazer segurança pública no Brasil, saúde pública e assistência social, se não tiver este alinhamento de governo federal, estadual, municipal. Eu não falo de alinhamento ideológico, eu falo de alinhamento republicano, das pessoas pensarem não na eleição, não no partido, não na questão ideológica, mas no funcionamento da máquina. E eu duvido que nas últimas décadas tenha tido um relacionamento tão bom e tão a favor do interesse público dessas áreas entre prefeitura e governo do Estado. Então eu quero elogiar, agradecer aqui o governador Sartori, toda a sua equipe. Feito reunião com o Eduardo Leite também, já está afinado. Na verdade, a gente tem uma relação de amizade, sim, uma relação partidária, uma relação de conceitos muito aproximados, né? E as nossas reuniões não são muito frequentes, a gente né, não, ele está numa atividade agora de muito trabalho, e eu também, mas a gente tem uma convicção aqui de que estamos indo no mesmo caminho, no caminho republicano. A gente conversa eventualmente para alinhar e para trocar ideias da experiência que ele teve como prefeito em Pelotas, da experiência que eu já tive aqui passando pelo governo do Estado como deputado, enfim, das nossas visões de mundo e visões de como funcionar a máquina pública. Eu tenho certeza que o Eduardo será um grande governador e uma referência nacional na área da política. Prefeito Nelson Marquesan Júnior, felicidades para o senhor. Bom Natal e um ano de 2019 maravilhoso. Para todos nós. Se for maravilhoso para o senhor, é para todos nós. Então, isso aí é um efeito rebote. Eu desejo para o senhor, porque eu também serei feliz com a sua administração. E conte com a gente aí sempre que precisar. Obrigado, aliás, depois nós vamos lhe procurar, porque tem aí um banqueiro aí que quer fazer investimentos em Porto Alegre. Me procurou para uma aproximação em janeiro aí, que ele quer ajudar de alguma forma Porto Alegre nessas parcerias público-privadas aí. Então, sucesso, um grande beijo nos seus filhos, na sua família, e o nosso carinho, a nossa admiração, né? E continue sendo essa pessoa legal que com todos nós, né? E uma profícua administração agora para 2019, 2020 e rumo à reeleição. Não, calma aí. Bom 2019. Boas festas. Ele não mordeu a isca. O Oreste já está ali para mim, terminou. Então, muito obrigado, Feliz Natal a todos, né? E este eu acho que é até um presente para nós, porto-alegrenses, aí, para os gaúchos, por que não? Porque ele é um cidadão hoje que não é apenas de Porto Alegre, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi diretor do Banrisul, tem uma longa trajetória, o nosso Nelson Marquesan Júnior. Então, felicidades ao senhor, felicidade a cada um dos gaúchos e gaúchas de Alma Reta. Muito obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.